Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus venha abençoar cada um de nós. Todas as palavras que já foram faladas aqui, em cima deste púlpito, em cima dessa tribuna, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E por certo, Ele vai continuar falando conosco, porque Ele é fiel, Ele tem uma palavra para cada um de nós. Glória a Deus. Nossos irmãos internautas que se encontram nas suas casas, nos assistindo também neste momento. Aleluia. Eu sei que Deus tem uma palavra para você que está aí também nos assistindo através da rede Semear. Glória a Deus. E os meus cumprimentos aos pastores e presidentes que estão em viagem fora de Portugal. Deus o abençoe por onde eles andam neste momento. Pastor Abraão, Robson Ferreira, pastor João Paulo e todos aqueles que, toda a sua equipe que se encontra presente. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na 12, né? A lição 12. Glória a Deus. Eu digo aos irmãos que esta lição tem sido uma bênção para mim. Eu tenho lido, depois que eu fui convocado para ministrar, acho que foi a nona, acho que foi a primeira vez que eu ministrei, foi a nona, eu pude ver todas. Eu voltei atrás, li todas e vi que é fundamental. E você que nos assiste pode também pedir para os irmãos compartilhar, para que eles possam assistir. E também os que já foi ministrado, as lições já foi ministrada aqui na Igreja DEF, e também compartilhar, que está em PDF, né? Então está no grupo da igreja, os irmãos possam ler também. Uma coisa eu digo aos irmãos, eu faço esboço, mas não consigo pregar com esboço. Às vezes eu escrevo algumas coisinhas, eu estou lendo a Bíblia e escrevo, entendeu? Mas eu não consigo acompanhar. Porque é um mistério, é um negócio que Deus tem comigo. Não sou contra ninguém que faz esboço. Isso é bom fazer para você lembrar de algumas coisas, principalmente hoje, né, que é ensino da palavra de Deus, glória a Deus. Mas nós vamos estar fazendo a leitura aonde nossos irmãos já fizeram, mas eu quero recapitular novamente. Mateus capítulo 26, de Mateus, eu quero ler o versículo 2, aleluia. Na verdade, eu quero ler o versículo 2, o versículo 1 e o versículo 2, dentro deste capítulo. Porque é importante, irmão, nós lemos, mesmo que você leu o versículo 36 e até o 41, mas se você finalizar todo o texto, você vai aprender um pouco mais. E se você ler o capítulo todo, você vai entender melhor o capítulo 26, o que realmente se trata sobre isto. Aí disse assim a palavra, então, do nosso Senhor, Mateus capítulo 26, e aconteceu que, chegando Jesus, concluiu todos esses discursos, né? E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aleluia. Depois, no versículo de número 37, versículo 37, 38, não, 38, vamos lá no 38? Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Aleluia. E quando você vira a folha da sua Bíblia, você vai no versículo de número 41, e então façamos e lemos assim: vigiai e orai,
para que não entrem em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Não quero voltar a repetir nada que os irmãos já falou, desde o começo da revista, glória a Deus. Mas o que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, é fundamental para nós entender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando vamos ao profeta Isaías, o profeta messiânico, capítulo 9 e versículo 6, você pode também ir lá, porque hoje você pode abrir a sua Bíblia ou ir buscar aí. Versículo 9, capítulo 9, versículo 6, disse assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, vamos lá? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Então o profeta Isaías, profeta messiânico, ele profetizou há 700 anos antes de acontecer o nascimento de Jesus Cristo. Aleluia. Antes de acontecer o nascimento de Jesus. E isso se cumpriu depois de 700 anos, se cumpriu então, quando o anjo parece a Maria, em Lucas capítulo 1 e versículo 31 em diante, também possamos ler. Aleluia, glória a Deus. Que disse, versículo 31, capítulo 1 e versículo 31, que disse assim a palavra do Senhor: e eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e por-lhe o nome de Jesus. Aleluia. Quando o irmão estava falando sobre navegar na internet, buscar alguns recursos na internet, muitas vezes tem muito miticismo religioso, coisas semelhantes, que nos dá medo. Um dia eu estava ouvindo uma pessoa que, suponhamos que conhece o judaísmo, que conhece o hebraico, e muitas vezes, irmão, essa parte do hebraico, do grego, a Bíblia já foi traduzida para a gente ficar preocupado com isso. Mas quem gosta de estudar o hebraico e o grego tem que saber se explicar muito bem. E relacionado a isso, eu ouvi uma pessoa dizer que não pode falar o nome Jesus, porque o J não existe no hebraico. Eu falei, mas peraí. Não pode falar porque o J não existe. O hebraico não está na língua hebraica, então tem que ser somente, Jesus tem que ser chamado de Yeshua. Porque ele só opera milagres se pronunciar no original Yeshua. Eu falei, não, é negativo, porque o anjo disse a Maria e deu o nome dele. Então, tem muitas coisinhas aí na internet que nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que nós temos a Bíblias. João Ferreira de Almeida, atualizada para você ler ela e aprender. Tem muitas outras Bíblias também aí, muitas outras as Bíblias. Mas se você não tem conhecimento dessas outras as Bíblias, busca essa mesmo, de João Ferreira de Almeida, atualizada, que você vai entender muito bem a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aqui é assim, irmão, a espada numa mão, a palavra na outra. Glória a Deus, é igual Neemias, Neemias com a espada, a mão na obra, fazendo ali a obra de Deus, e uma espada na outra, e a construção do muro, e Deus foi fazendo a obra, e assim aconteceu, Então, se você ouvir alguns ruídos, aí não preocupa não, e Deus está trabalhando, aleluia. Quando nós aprendemos a palavra de Deus para ir para a batalha, tem gente preparando o caminho, aleluia, glória ao nome do Senhor. Assim foi assim, quando quando o anjo anunciou a Maria, disse ela que ela ia ficar grávida.
E ela, no momento, mas eu ainda não estou repousada com ninguém, não dormi com ninguém. Ficar grávida, mas como é isso, ficar grávida? Não, mas a gravidez é lá do alto. É pelo Espírito Santo. O que vai gerar no seu ventre, aleluia, não é da terra, é do céu. É do céu. É sobre ti vai vir o Espírito de Deus. E sobre o teu ventre, você vai receber uma virtude do Espírito Santo. E então, o Filho de Deus vai gerar no seu ventre. Aleluia. Se você continua aqui no versículo 32, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E o versículo 34, Lucas capítulo 1, versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E depois, versículo 36, e eis que também Isabel, a tua prima. Você sabe que eu estava analisando e estudando isso aqui hoje, falei que a bênção não é só para Maria, não, é para a prima dela também. Às vezes você está aqui, Deus está abençoando uma prima, um primo seu, porque você está intercedendo. Ele disse: olha, você vai receber a virtude do Espírito Santo, mas também a sua prima vai também receber também. Aleluia. Isabel vai ficar grávida e vai nascer João Batista. Aleluia. João Batista, ele será o que vai abrir os caminhos e vai anunciar o caminho da salvação, da chegada do Messias. Aleluia. Ele vem aí pregando nos montes, pregando no deserto, pregador do deserto. Ele vem aí pregando o reino de Deus. Aleluia. Só que João Batista não vai salvar a humanidade, mas o Cordeiro de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que eles se cumprimentaram no ventre quando Maria e Isabel estavam grávidas, eles se cumprimentaram no ventre. Mas depois de uns dias que João Batista ministrava e falava e batizava pessoas, João Batista de repente viu entre a multidão e reconheceu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, o que tira pecado do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, analisando, queridos, o versículo de número onde nós fizemos a leitura, Mateus 26, para os irmãos entenderem aqui. Espera aí. Glória a Deus. Irmão, você acha que pregar é fácil? Pregar não é fácil não, varão. Quando você sobe aqui, tua perna treme. Pregar não é um ensaio. A gente não consegue ensaiar uma pregação. Um louvor, até para você, quando é um louvor, vem da parte de Deus, você treme também na hora de ensaiar ele. Mas quando é aquele louvor, tudo é vitória, aí é mais fácil. Agora é só vitória? Agora é só vitória, agora é só vitória. Aí é fácil demais. Esse hino deve ser cantado depois do arrebatamento da igreja. Porque durante o tempo não é só vitória, não.
Aleluia. Durante o tempo é só batalha. Não é, varão? Durante esse período é só batalha. Mas depois do arrebatamento, essa igreja vai cantar assim lá no céu. Agora é só vitória. Porque vamos estar do lado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, Mateus capítulo 26, e o versículo de número 38, diz assim: então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficais aqui e vigiai comigo. Sabe que Jesus estava se sentindo um pouco só? E ele pediu, ele disse: fica aqui, vigiai e orai, fica aqui, fica perto de mim. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Eu comecei a pedir para Deus: Deus, teu filho dizendo que está angustiado até a morte. E às vezes nós ficamos tão angustiados, tão tristes, a ponto de querer até desanimar. E comecei a buscar, Senhor, e essa tristeza que Jesus sentiu no Getsêmani enquanto orava, e essa angústia, essa tristeza que ele sentiu, e ele disse que a tristeza era muito grande, aquela tristeza angustiante, aquela coisa, ele disse que a tristeza era até a morte, até o momento que ele fosse ao Calvário para ser morto, a tristeza estava dentro dele. Eu comecei hoje falando: Deus, o que Jesus disse assim? Quando eu comecei a ler, a gente começa a ler o texto, a gente vai parando em determinados pontos que o Espírito Santo para aí e analisa, e a gente para e analisa. Para você Deus dá uma visão, mas para mim Deus dá uma outra visão, mas tudo dentro de um contexto só, tudo dentro de um contexto que o Espírito de Deus nos revela. Aleluia, glória a Deus. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza. O que está cheio, irmão? Essa taça aqui está cheia? Está faltando. Se ela tivesse até a borda, ela estaria cheia. E Jesus dizendo: a minha alma estava cheia, estou repleto, mas não de alegria. Estou repleto, mas não de prazer. Eu estou cheio de tristeza. Mas essa tristeza não é passageira, é até a morte. Jesus sabia o seu dia da sua morte. Aleluia. Jesus sabia o dia da sua morte. Imagine só, você saber o dia da sua morte. Ele pressentia o momento, estava chegando o dia da sua morte. Aleluia. Ele disse: agora eu estou cheio, mas cheio de tristeza até a morte. Fica aqui e vigia comigo. Quer dizer, eu preciso de vocês aqui. Quer dizer, o que está aqui agora não é Deus. O que está aqui agora com vocês é homem que sente dor, que sente tristeza, que sente angústia. Porque o mesmo Senhor Jesus, antes de subir ao céu e ser tomado pela glória, antes ele foi homem como eu e como você. Aleluia.
Mas sendo homem como eu e como você, a Bíblia diz que ele não pecou e resistiu o diabo, e resistiu a tentação, e vigiou, e por isso ele diz: fica aqui, eu preciso que vocês estejam juntinho de mim. Quer dizer, quando unimos as nossas forças, quando estamos juntinho, abraçado, nós conseguimos calentear um ou outros, e logo nós se sentimos fortalecido, porque um vai dizendo a experiência que passou, outro vai dizendo uma coisa, outro vai dizendo outra, vai contando experiência. Esse momento aqui é o momento que nós devemos e vigiar. Aleluia. Ficai-vos aqui, porque eu estou cheio de tristeza até a morte. Até a morte. Aleluia. Porque após a morte não haverá mais tristeza. Aleluia. Porque após a morte tem alguma coisa boa esperando por você e por mim. Aleluia. Ficai aqui e orai comigo. Quanto à alma, quando ele estava falando, irmão, o Espírito Santo estava falando comigo, olha, ele está falando da alma. Ele está falando do lado exterior, dentro, interior. Ele está falando do lado exterior, ele está falando do lado interior. Está dizendo que está doendo é a alma. Tem um hino que diz: porque está abatida, ó, minha alma, espere em Deus. A alma batida. Às vezes nós conseguimos conversar com um e com o outro, olhar para o irmão, olhar para a irmã. Às vezes conseguimos até tirar um riso dos irmãos, mas na verdade não sabemos como está a sua alma. Talvez a tua alma está tão angustiada, a ponto de querer parar, mas não para. Continua buscando, vigiando e orando e resistindo à tentação. E quando eu comecei a falar: Senhor, por que Jesus está cheio de tristeza? Aleluia, cheio de tristeza até a morte. Aí eu me lembro de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, aleluia. Para os irmãos não perdeu, pode abrir a sua Bíblia. Isaías 53, olha o que disse. Olha para mim, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza se viu, para que o desejassem. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Antes de eu ler o versículo 24, ler o versículo 4, aleluia. A igreja, existe uma igreja que tem uma figura de Jesus, é mais um ator, é tão belo, os olhos azuis, bonito, os cabelos igual de um jovem ali atrás, todo, né? Mas a Bíblia diz que ele não tinha aparência e nem formosura. Quando nós olhamos para a igreja, Jesus via beleza em coisas simples. Jesus conseguia ver beleza em coisas simples. Jesus, ele disse: olha para as aves do céu,
não semeia, não planta, não semeia, não colhe, não ajunta celeiro, mas o Papai do Céu cuida delas. Coisa simples. Aranha, bichinho simples, mas ela está nos palácios dos reis. O salmista Davi disse: os pardais encontraram o ninho, mas eu encontrei o seu altar. Aleluia. Jesus diz: olha para os lírios do campo. Olhar para lírios do campo? Alguém aqui quer olhar para lírio de campo? O lírio do campo, ele nasce até 60 centímetros, nasce no meio do pântano, e logo que ele cresce um cordão, ele abre aquela flor linda, bonita. Aí Jesus olha para aquilo tão lindo, irmão, e diz: nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Aleluia. Então Jesus olhava e via belos em tudo que ele olhava, ele conseguia ver o que é belo. Tem pessoas que ela olha para o espelho e não se sente bem, não sei porquê. Às vezes nasceu uma espinha na testa, já fiquei feia, nasceu aqui, sempre acompanha a Sara, eu vejo. Nasce uma espinha, olha aqui, ó. Porque lá em casa, meu irmão, agora aqui nós era 4, né? Uma ficou no Brasil, veio 3 para cá. Somos de 4 mulheres. Um dia eu falei isso na igreja, o irmão quase me fez eu descer do púlpito. Um homem de 4 mulheres. Mas falei, não, mas é 3 filhos e uma esposa. E a esposa da minha mocidade. Casei com ela e estou até hoje para a glória do nome do Senhor. E iremos até o fim, até que a morte nos separa. Glória a Deus. Então Jesus via o que é belo nas coisas simples. Mas só que os jovens de hoje, os irmãos, esse irmão aqui, irmão presbítero Reginaldo, está belo sem aquele cafanhaque, né? Irmãos, eu não tiro a minha barba, porque quando eu tiro, minha mulher fala assim: você está com cara de bebê. Eu falo: onde você está vendo bebê aqui? 50, já vou para 50. Agora eu não sei se ela está me cativando para me tirar a barba, né? Mas, irmão, vê o belo nas coisas simples. Vê o belo nas coisas simples. A Bíblia disse que descia um jovem de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos salteadores. E ele foi bofeteado e ficou ali meio morto no chão. Passou o sacerdote e foi embora, seguiu o seu caminho. Passou de largo. Veio o levita, passou de largo. Mas Jesus, como bom samaritano, aleluia, o bom samaritano, por que a Bíblia fala o bom samaritano? Porque o samaritano da época valia nada. Se você conferir na Bíblia, o próprio discípulo uma vez disse: por que o senhor não pede para Deus mandar fogo consumir esse samaritano? Mas a Bíblia diz: o bom samaritano refere Jesus como bom samaritano pela simplicidade dele. Porque o samaritano vivia em umas aldeias bem diferentes, e eram pessoas muito simples, mas também eram pessoas perversas. Mas porém Jesus era o bom samaritano, e o bom samaritano ele tem que ter o quê? Azeite e... Peraí, irmão. O bom samaritano tem que ter o quê? Vinho e azeite. Não é isso? Aleluia. Porque o vinho é o símbolo da alegria. Mas não é para você ficar bebendo vinho aí não, tá?
Lá no Salmo 115, se não me engano, diz que o vinho alegra o coração do rei. Então os reis da época bebiam os seus vinhos para se alegrar. Mas aí bebia exageradamente e aí faziam muita atrocidade, muita coisa errada. Mas o bom, e o óleo, o azeite, para colocar na chaga, o azeite para colocar na ferida. Então quando o levítico passou de largo, o sacerdote passou de largo, uma vez eu comecei a meditar, mas que perversidade é essa? Ver alguém caído, morrendo, não vai acudir? Aí Deus fez eu entender essa passagem da Bíblia. Aleluia. O que era para Jesus fazer, era para ele fazer. Aleluia. Se fosse para o sacerdote já estava designado. Vai para o templo, prepara o incenso para queimar para o Senhor. O levita tinha que ir para auxiliar o momento que ia queimar o incenso a Deus. Então o sacerdote tinha a hora de chegar no templo para começar o culto. E os levitas tinha também hora de chegar para auxiliar na hora das músicas. Então tinha a hora certa. Então ele não podia parar para acudir. Mas o bom samaritano que estava vindo a caminho, ele tinha como fazer alguma coisa, aleluia. Porque ele tinha solução para aquele momento, que era Jesus, o bom samaritano. Logo acudiu aquele moço. Agora, outra coisa aqui. A Bíblia diz que esse jovem estava onde? Em mais alto. Em Jerusalém. Jerusalém, habitação de Deus. Jerusalém, onde você está protegido. Agora, o que esse jovem vai fazer? Ele vai sair de Jerusalém e descer para Jericó. Você acha que ele estava com boas intenções? O que ele ia fazer em Jericó se o lugar dele era em Jerusalém? Era para ele estar em Jerusalém, lugar protegido. Mas ele descia para Jericó e caiu na mão do salteador. Então o que Deus mostra dentro desta palavra, dentro desse contexto, aleluia, nós temos que vigiar quanto vamos em determinados lugares, que às vezes Deus não agrada. Não vou dizer que Deus não está ali, os olhos de Deus, não, Deus está em toda parte do mundo. Às vezes nós não estamos dentro da vontade de Deus, é diferente. Aleluia, Deus está em toda parte do mundo, nós que não estamos na vontade de Deus, e o sistema deste mundo corrompe o coração dos homens. Os corações dos homens estão corrompidos por causa desse sistema atrapalhado do mundo. E como já aprendemos em outras ocasiões, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Aí a pessoa pensa, quem cegou meu entendimento? Quem cegou o entendimento dos homens foi a imagem de escultura. Não é a imagem de escultura. O próprio Jesus disse, olha, Jesus pressentiu a presença do inimigo, ele mesmo disse, eu vou me retirar. O príncipe deste mundo se aproxima. O inimigo se aproxima. Ele quer dominar todo o sistema. Ele quer dominar todo esse sistema. Sistema mundano, ele quer dominar isso. Mas nós temos que estar preparados, vigiando, orando, buscando a presença do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então, o versículo de número 4 que diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, antes da morte de cruz. Você está entendendo? Antes dele ser crucificado, ele recebe sobre si o quê? As nossas enfermidades. Veja bem, olha o motivo da tristeza de Jesus, de estar cheio de tristeza até a morte. Por quê? Porque, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido. Olha aí. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos curados. Agora dá para você entender o versículo 36? Aleluia, o motivo de Jesus estar cheio de tristeza até a morte, porque veria o momento que ele ia morrer. Isaías já tinha profetizado do seu nascimento, e também já tinha falado, aleluia, sobre a carga que ele ia receber sobre ele, porque ele é o Cordeiro. E quando ele disse que era para anunciar a Páscoa, 2 dias, já ia acontecer a Páscoa. Então já ia ter a preparação da Páscoa. E esse cordeiro, o que simbolizava a Páscoa? Aleluia. A saída do povo do Egito. Prepara a Páscoa. A Páscoa era sagrada e é ainda sagrado. O judeu comemora a Páscoa. E a Páscoa tinha que comer ervas amargas. Tinha que comer ervas amargas. Olha só, irmão. Lembrando da amargura do povo, que o povo passou no Egito. E agora precisava de uma redenção. Precisava que alguém morresse. Aleluia. Precisava que fosse um cordeiro. Naquele tempo precisou de um cordeiro, aleluia, para que fosse morto um cordeiro, para que o seu sangue fosse colocado nos portal das casas, porque o próprio Deus disse: olha, à meia-noite eu vou passar, mas toda a casa do judeu que estiver a marca do sangue, eu passarei e não levarei o primogênito. Mas a casa que não tiver a marca do meu sangue, vai ser levado o primogênito. O anjo vai matar o primogênito. Aleluia. Então prepararam a Páscoa, e ali colocaram sobre as ombragens da porta a marca do sangue. Aleluia, porque o anjo ia passar por ali, queridos. Agora Jesus pega e diz: prepara a Páscoa, porque daqui 2 dias é a Páscoa. Ele pressentiu que daqui 2 dias ia ser a sua crucificação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode glorificar o nome desse Deus tão maravilhoso. Aleluia. 26 e versículo 2. Bem sabeis que daqui 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Daqui 2 dias eu vou ser crucificado. E quando eu for crucificado, aleluia, então essa tristeza, esse momento de tristeza vai findar, aleluia, porque eu vou ressurgir em glória. Eu vou nascer de novo em glória, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus trilhou esse caminho, esse momento difícil. Por quê? Porque todas as nossas transgressões, toda a nossa dor estava sobre ele. Aí, pastor, mas e hoje? Tem pessoas que sofrem dor. Mas entenda uma coisa: Jesus estava falando daquela maldição que ia conduzir eu e você para o inferno. Jesus teve que morrer para nos livrar da condenação do inferno. Jesus precisava levar sobre si todas as nossas dores, que nós iria passar no fogo do inferno.
Então, para que nós não sofresse dano no fogo do inferno, Jesus teve que suportar como um cordeiro. Ele teve que suportar essa carga espiritual, essa carga que essa maldição que estava sobre nós, agora é transmitido para o cordeiro, que é Jesus Cristo. E o cordeiro agora é levado à morte de cruz, e ali ele é morto, aleluia, por mim e por você, aleluia. Crucificado, e tudo foi profetizado. A morte de Jesus foi profetizado, o jeito que ele ia ser crucificado, aleluia, e seria traído. Às vezes você, irmão, já foi traído alguma vez? Eu já fui traído. Outras pessoas que nos traem muitas vezes. E Jesus preparou a Páscoa, e ali sentou na mesa. Ele disse: olha, vai preparar a Páscoa. Pediu para que os discípulos fossem, e os discípulos foram. Mas como? Aonde? Vamos preparar a casa, essa Páscoa, Senhor? Vai. Você vai ver um homem carregando um cântaro. Segue ele. Segue o homem do cântaro. E lá prepara a Páscoa. Naquele tempo o homem não carregava cântaro. Naquele tempo é só a mulher que carregava cântaro, buscava água no cântaro, na cabeça. Agora homem era o sinal de Jesus. Vai, segue ele. E lá prepara a Páscoa. Preparou a casa, preparou a Páscoa. Sentou na mesa com os 12. E Jesus disse: um de vocês há de me trair. Aleluia. E todo mundo ficou preocupado. É eu, Senhor, que vou te trair. Todo mundo houve preocupação. Até o próprio traidor, no momento, já tinha dramado tudo, ainda perguntou: eu também? Eu irá trair o Senhor? Sim. Então, o traidor, ele saiu da presença, terminou a Páscoa, ele saiu da presença e foi até os soldados romanos, e levou os soldados até onde Jesus estava, porque Jesus tinha o seu cantinho de oração, e era no Getsemane. Ali no Getsemane, ali aonde tinha muitos oliveiras, muitos pés de oliveiras, e ali Jesus tinha o seu cantinho onde ele orava e consagrava, onde ele tinha um particular com os discípulos. E o traidor sabia muito bem aonde Jesus estava. Eu quero dizer um negócio profético aqui. O traidor, ele sabe onde você mora. O traidor, ele convive muitas vezes com a gente. Aleluia. O traidor que quer nos trair, muitas vezes ele conhece os nossos passos, conhece tudo da nossa vida. Aleluia. Mas que o sangue do Cordeiro tem poder sobre as nossas vidas. Aleluia. E nos livra desse mal. Mas Jesus, sabendo que iria ser traído, apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, ele disse, até lá onde nós lemos para fazer o ato de Santa Ceia, que é no versículo de número 1 Coríntios 11, (11, 23, né? É isso, irmãos? Porque eu recebi do Senhor, veja bem, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o quê? Irmão, o que ele tomou? Tomou o pão. Diga assim: Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Se põe no seu... Agora vem aqui. Vamos colocar no lugar de Jesus. Vá que na noite você é traído. O que você pega após uma traição? Você pega pão, água, ou você pega um facão, um revólver, um pedaço de pau? O que você pegaria?
O que você pegaria após uma traição? Acabei de ser traído. Toma aqui um copo de água, meu traidor. Não é assim? A reação talvez não seria essa que a gente vê aí no mundo secular, quando a pessoa é traída, o que ele é capaz de fazer. Se a mulher trai o marido vai lá e mata a mulher. Não é assim? Mas Jesus disse que na noite que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Então naquele momento de traição, Jesus tem pão para dar. Momento que nós traímos às vezes o Senhor, aleluia, com as nossas atitudes. Nós traímos o Senhor muitas vezes com a nossa infidelidade para com Ele, em todas as áreas, em todos os aspectos. Mas nesses momentos Ele não vai nos condenar. Momento que Ele vai nos dar o pão, dar a palavra para nós. A palavra, Ele é o pão, a palavra para nós sustentar. Aleluia, está de pé para que nós possamos, no nome de Jesus, no nome dEle, nós permanecer de pé e ser fiel a Ele. Glória a Deus. Então assim nós entendemos a palavra de Deus, irmãos, simples assim, aleluia. A palavra de Deus ela é simples, ela é muito simples de nós conseguir entender, ela é buscar a ajuda do Espírito Santo, amém? E até aqui que o Senhor me deu a palavra, amém? Ficamos sobre os nossos pés, eu quero passar para o pastor Romeu.